Bom dia, que a graça e a paz do Senhor esteja sobre a sua vida. Hoje, última sexta-feira de 2023, na nossa devocional, não temas. Que Deus realmente fale ao seu coração nessa manhã, meditando na palavra do Senhor. Vamos orar? Senhor amado, te louvamos e te agradecemos pelo ano que passou, ó Deus, por estarmos indo aos últimos dias, ó Deus, deste ano. Te agradecer, ó Deus, por cada meditação, por cada momento, ó Pai, que tivemos. Que essas palavras, ó Pai, que nós ouvimos, que nós lemos, que nós meditamos, permaneçam em nossos corações, ó Deus. Abençoa todos, ó Pai, que foram edificados, abençoados. E que esta palavra, como o Senhor nos ensina, ó Deus, venha fazer o que lhe apraz, ó Deus, produzindo frutos, ó Deus, como tu queres. Ó Deus, em nome de Jesus, abençoa-nos nesse dia e, ó Deus, cuida de nós em todo momento. Louvado seja o Senhor que tem nos dado vida e mais um dia, ó Pai, na graça do Senhor. Muito obrigado, em nome do teu Filho amado. Amém. O texto de hoje se encontra aqui em Isaías, capítulo 12, versículo de número 2. E o capítulo 12 de Isaías é um capítulo bem curto, mas onde tem mais uma vez a expressão não temas, ou os derivados desta expressão. O texto diz assim: eis que Deus é a minha salvação, confiarei e não temerei. Porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico, Ele se tornou a minha salvação. Então nós vemos aqui Isaías concluindo uma mensagem com este cântico que foi, e esta expressão do versículo 2 do capítulo 12, foi uma expressão também dita por Moisés na saída do Egito, ali naquele momento, depois do Mar Vermelho, e aonde também foi cantado a Deus em louvor e exaltação ao Deus da salvação. Em Êxodo 15, 2, nós vemos esta expressão também, e o Salmo 118, 14, quando Esdras então retorna do cativeiro e começa a construir o templo ali em Jerusalém mais uma vez. Então eles também lembram desta expressão: eis que Deus é minha salvação, confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico, Ele se tornou a minha salvação. Que precioso isso para nós, terminarmos o ano e pensarmos a respeito de tudo o que aconteceu ao longo da nossa caminhada. O Senhor é a nossa força e o nosso cântico, porque Ele me salvou. Salmo 118, 14. E Êxodo 15, verso 2, o Senhor é minha força e o meu cântico, Ele me foi por salvação. Este é meu Deus, portanto eu o louvarei. Ele é o Deus do meu Pai, por isso o exaltarei. Meu querido e amado, quando você olha para trás em todo esse ano que passou, você pode reconhecer a graça de Deus sobre a sua vida e o cuidado do Senhor. Isaías, desde o capítulo 7 até o capítulo 12, vem trazendo esta expressão para o povo naquele momento. E como nós já vimos em outros momentos aqui, em outras sextas-feiras, Acaz não acreditou nisso. Acaz não acreditou que Deus poderia salvá-lo, e ele não acreditou na mensagem do profeta Isaías quando disse para confiar nele, não temer os inimigos. Ele foi atrás do rei da Síria
e em vez de confiar no Senhor. E diferente do seu filho Ezequias, que confiou no Senhor, e que lá no capítulo 36, 37, Isaías mais uma vez vai dizer para ele: não temas. Mas enquanto estamos aqui, Isaías está terminando esta mensagem desde o capítulo 7, agora com o capítulo 12, com este cântico de salvação. Veja, desde o versículo 1 até o versículo 3, ele fala de salvação. Orarás naquele dia: graças te dou, ó Senhor, porque ainda que te iraste contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolas. Eis que Deus é a minha salvação. Confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico. Ele se tornou a minha salvação. Vós, com alegria, tirareis água das fontes da salvação. Direis naquele dia: dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, tornai manifestos os seus feitos. Entre os povos lembrai que é excelso o seu nome. Cantai louvores ao Senhor, porque ele fez coisas grandiosas. Saiba-se isto em toda a terra. Exulta e jubila, ó habitante de Sião, porque grande é o Santo de Israel no meio de ti. Que louvor, que música, que cântico maravilhoso para concluir essa mensagem, e para nós também, ao concluirmos, nesta última sexta-feira de 2023, estarmos aí encerrando o ano, e olharmos a tudo o que aconteceu e também na expectativa de tudo o que virá. Que Deus esteja nos auxiliando, e nos abençoando no próximo ano, mas também observarmos a nossa vida sobre o que passou e o nosso tempo presente, e observarmos esse Deus que é a nossa salvação. Nós precisamos entender o quanto nós precisamos dele, pois o verso 2 diz aí: o Senhor Deus é a minha força. Se Deus não é a nossa força, se ainda estamos baseados em nossa própria capacidade, habilidade, em nossa própria força, nós ainda vamos ter dificuldades de compreender esta salvação do Senhor. Se Deus não é o meu cântico, se em tudo que eu canto eu não vejo motivos para compreender, ou esse reconhecimento de que foi Deus que realizou todas as coisas, eu ainda não entendi esta salvação. E é claro que Isaías também está profetizando aqui a respeito de Jesus Cristo, porque a salvação de que ele se refere é a salvação que ainda virá. Por isso, nesse aspecto também, João Calvino, quando comenta a respeito do capítulo 12 de Isaías, ele diz que nós temos que tirar os olhos dos benefícios presentes e observarmos mais as alegrias futuras e depositarmos a nossa esperança no que ainda virá. Então, nesse sentido, nós olhamos para trás deste ano e observamos tudo o que aconteceu e ficamos às vezes desapontados, tristes, Mas veja, o versículo 1 diz: orarás naquele dia: graças te dou ao Senhor, porque ainda que te iraste contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolas. Antes de falar de salvação, Isaías está dizendo aqui que o que veio antes foi o castigo e a disciplina de Deus. E talvez esse ano tenha sido um tempo difícil, tenha sido um momento de disciplina, talvez tenha sido um momento de lutas, de perdas, de momentos complicados aonde você não viu ou perdeu a esperança de que Deus estivesse ao seu lado. Mas veja, o profeta está dizendo que foi assim com o povo também. Deus trabalhou na vida do povo, disciplinando. E como também Calvino vai nos lembrar, e é importante nós termos em mente isso, que apesar dos castigos entre nós, o povo de Deus, e os ímpios, aqueles que detestam a Deus, aqueles que não seguem o Senhor, parecerem-se
é a mesma disciplina, o mesmo castigo, a mesma dor e sofrimento, ainda assim o propósito é diferente. O propósito do castigo de Deus na vida dos ímpios é para a destruição. Mas a disciplina de Deus, o castigo de Deus sobre o seu povo é para fortalecimento da fé. Não é para destruição, mas para mudança. E assim nós vamos vendo a diferença. Às vezes parece que estamos sofrendo a mesma coisa que qualquer pessoa sofre. E de fato, mas Calvino nos faz lembrar um pouco sobre isso, de que o propósito é diferente. Não é para destruição. Então não veja as lutas deste ano que está terminando como um momento em que você se decepcionou com Deus, mas veja como uma oportunidade para mudanças, para transformação, para reflexão do que você fez de errado. Porque se a ira de Deus se manifestou, a ira dele também vai se retirar e ele vai te consolar. O mesmo Deus que, como Oséias diz, ele fez a ferida e ele curará. Então, que Deus esteja trazendo esse despertamento sobre tudo que acontece sobre a sua vida, de maneira que você perceba a mão de Deus agindo, seja ela de maneira disciplinadora ou seja ela de maneira consoladora. Tem um cantor cristão e reformado que ele vai declarar ou declamar uma poesia falando a respeito disso, de que muitas vezes nós estamos com os olhos exagerados nos benefícios presentes. A mesma expressão que Calvino usa aqui a respeito disso no verso 2. Às vezes nós olhamos para as coisas do presente de uma maneira exagerada, quando na verdade os crentes, e expressão de Calvino, os crentes deveriam olhar para o futuro, com a esperança do futuro, como algo ainda a ser transformador e muito melhor do que o presente. Então nós precisamos trabalhar isto em nós. Muitas vezes nós estamos vivendo o tempo presente e observando que talvez Deus se esqueceu de nós, de que estamos sendo disciplinados, castigados, de que não haverá esperança. Mas veja, Isaías está dizendo: ainda que te iraste contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolas. Ou seja, a vinda de Cristo traria a eles esta consolação. E Deus, então, trabalharia no povo, transformaria a vida do povo de Israel. Eis que Deus é a minha salvação, confiarei e não temerei. E Isaías está aqui nos trazendo este cântico de esperança. E que nós também hoje precisamos fazer-se lembrar em nossas vidas disto que Deus está nos dizendo. Mas para isso nós só vamos não temer, só vamos confiar, e Deus será a nossa confiança quando o Senhor for a nossa força e o nosso cântico. E então Ele se tornou a minha salvação. A força e cântico é onde nós vamos observar e perceber se toda vez que acontece algo bom, eu dou crédito a mim mesmo ou dou crédito ao Senhor. Quando as coisas acontecem, você louva e glorifica o nome do Senhor quando as coisas boas e ruins acontecem, ou quando elas acontecem, você atribui a você mesmo. Nossa, como eu fui bom, fiz isso muito bem, né? E tudo isso aconteceu na minha vida porque eu fiz. O Senhor é a nossa força. Se não for o Senhor, nós não podemos fazer nada. Lembra do que Paulo disse em Filipenses 4? Tudo posso naquele que me fortalece. Eu só consigo fazer aquilo porque Deus me fortaleceu. Se o Senhor não é a nossa força, nós não conseguimos fazer nada. Por isso precisamos do Senhor.
O povo, quando saiu do Egito e que também declarou este verso 2 ali, o Senhor é a minha força e o meu cântico, compreenderam que foi o Senhor que os libertou do Egito. Quando Esdras usa esta expressão também, ali no retorno do cativeiro, ele reconhece que foi o Senhor quem abençoou, foi o Senhor que fortaleceu, foi o Senhor que os levou até lá, foi o Senhor que nos fez terminar esse ano, foi o Senhor que nos abençoou em todo momento, apesar de alguns momentos a ira dele se manifestar, a ira dele se retirou e ele nos consolou. Ele cuida de nós o tempo todo. Vós com alegria tirareis água da fonte da salvação, versículo 3. Aqui nós vemos aquela expressão de Jesus em João capítulo 7. Este cântico também entre os judeus era cantado ali na festa dos tabernáculos, e João capítulo 7 mostra a festa dos tabernáculos, aonde Jesus vai trazer aquela palavra em que muitos também conhecem, né, sobre a água viva. Quem crer em mim, diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva, João 7,38. E aquele dia, no último dia da festa, Jesus disse esta, porque as pessoas iam naquela festa dos tabernáculos tirar a água do tanque de Siloé, e ali então cantavam Isaías capítulo 12. E esta mensagem então era sempre relembrada de que o Senhor é a salvação, e de que Ele é a força, Ele é o cântico, Ele é aquele que nos enche de alegria e nos traz renovo todos os dias. Meu querido, como este cântico deveria ser sempre cantado, assim como o povo de Israel também sempre lembrou deste cântico o tempo todo. Direis naquele dia: dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, tornai manifestos os seus feitos entre os povos, relembrai que é excelso o seu nome. Nós precisamos dar graças ao Senhor, invocá-lo e fazer conhecido os seus feitos. Seus lábios precisam falar muito do que Deus fez. Você precisa manifestar isso, você precisa fazer com que as coisas que Deus realizou sejam conhecidas de todos. Eu lembro que quando eu iniciei o ministério em 2015, 2016, ali na congregação de Jacareí, nós colocamos este lema para a igreja, né? Conhecendo a Deus e fazendo Deus conhecido. Os nossos dois propósitos como igreja: conhecer a Deus por meio da sua palavra, conhecer a Deus por meio da pregação, conhecer a Deus buscando experiência com Ele, buscando entendimento sobre quem Ele é, pois conhecendo a Ele conheceremos a nós mesmos, mas também sobre nossos ombros, sobre a nossa boca, está a responsabilidade de fazer Deus conhecido em todo lugar. Aqui nós vemos uma expressão missionária. E nesse aspecto, quando você observa 2023, quantas vezes você anunciou o Senhor? Quantas vezes você manifestou os feitos entre os povos? Quantas vezes você falou do que Deus fez na sua vida a todos aqueles que passaram por sua vida ao longo deste ano? Quantas vezes você foi um missionário? Quantas vezes você foi um evangelista? E eu não estou falando isso de ir para outro país, mas ir para o outro lado da rua, né? Ir para outra calçada, ir para a casa vizinha, ir para os seus parentes. Quantas vezes, né, na fila da carne, ou no supermercado, ou em algum momento que você estivesse andando na rua, quantas vezes o nome de Deus foi manifestado e a sua vida e o testemunho da sua vida declarou este Deus que você crê. Nós precisamos cantar este cântico e fazer Deus conhecido em todo lugar.
Cantai louvores ao Senhor, porque fez coisas grandiosas. Saiba-se isso em toda a terra. Veja o versículo 5, ele continua a declarar esta expressão de evangelismo e de missões, de que os louvores ao Senhor precisam ser anunciados e falados em toda a terra. Mas veja, ele diz, porque fez coisas grandiosas. Apesar do ano que passou e de você observar todas as coisas que aconteceram, você consegue ver as coisas grandiosas que Deus fez? Ou será que os problemas são tão grandes e tão exagerados aos seus olhos que você não consegue observar as coisas grandiosas de Deus nos mínimos detalhes? Deus sustentou a sua vida, Deus te abençoou, Deus colocou o alimento na sua mesa, Deus fez você levantar pela manhã. Talvez uma doença que você teve durante o ano e que foi curada. Quantas coisas Deus realizou, quantas coisas Deus fez e que você às vezes passou desapercebido e não entendeu que foi Deus quem realizou. Cantai louvores ao Senhor, porque fez grandes coisas. Você consegue ver as grandes coisas que Deus realizou durante esse ano? Faça essa reflexão e cante louvores ao Senhor. Exalte ao Senhor e faça Deus conhecido em todo lugar. Exultai, versículo 6, exulta e júbila, ó habitantes de Sião, porque grande é o Santo de Israel no meio de ti. Veja, ele termina este cântico com esta alegria e uma expressão que Isaías gosta de usar, pois ele começa o seu livro no capítulo 1 falando do Santo de Israel. E agora ele termina aqui o capítulo 12, essa sessão que vai do capítulo 7 ao capítulo 12, ele termina aqui com essa expressão mais uma vez, o Santo de Israel. Aquele que é diferente de todos os outros deuses. E que nós já vimos isso nos capítulos 7, no capítulo 8, no capítulo 11 de Isaías, aonde de novo ele vai dizer não temas, e diante de nações que tinham outros deuses. Quando ele diz o Santo de Israel, é para dizer que não há Deus igual ao nosso Deus. Quando ele diz o Santo de Israel, nós nos lembramos aqui que assim como Deus é santo, o seu povo também deve ser santo, como Levíticos diz, e que Pedro também no capítulo 1 vai nos lembrar, sede santos porque eu sou santo. O Santo de Israel é aquele que nos ensina e nos mostra de que não há Deus como ele. O Santo de Israel é para nos fazer lembrar de que nós também precisamos ser um povo diferente de todos. Ou seja, o Santo de Israel nos faz perceber que nós precisamos ser diferente dos outros. Nós não somos como a expressão popular, a Maria vai com as outras. Nós não somos iguais a todo mundo. Nós precisamos ser iguais ao Senhor. Sede santos porque eu sou santo. Paulo vai dizer no capítulo 5 de Efésios, sede imitadores de Deus como filhos amados. E assim, ele é a nossa referência. E Isaías termina dizendo, porque grande é o Santo de Israel no meio de ti. A presença de Deus está com o seu povo. No meio de ti é para nos lembrarmos do Deus Emanuel, do Deus conosco. É para lembrarmos daquilo que Jesus nos ensina em Mateus capítulo 28, quando encerra o Evangelho, dizendo, eis que estou convosco todos os dias. No meio de ti é para nos fazer lembrar de que aquele que está em nossas vidas, aquele que é a nossa salvação, ele continuará conosco. Que Deus esteja te fortalecendo, meu querido e amado irmão. Que você que ainda não se entregou a Cristo venha compreender que só Deus é a nossa salvação. Fora dele não há salvação. Pedro diz isso em Atos capítulo 4. Fora do nome de Jesus não há salvação em nenhum outro nome, né? E esse nome é o único nome que importa que sejamos salvos.
A salvação só em Cristo Jesus. A salvação só no Deus de Israel. A salvação só no Santo Deus que está no nosso meio. E por isso nós o louvamos e adoramos. Por isso nós cantamos e glorificamos ao Senhor. E em meio às lutas nós buscamos a Ele. E pedimos ao Senhor força. E cantamos ao Senhor. E Ele é a nossa força. Ele nos fortalece para o novo ano. Ele nos fortalece para continuarmos a caminhada junto com Ele. Porque Ele no meio de nós, é a sua presença conosco, tudo irá bem. Apesar das dificuldades e apesar dos problemas, Ele estará conosco, se assim compreendemos a sua salvação. Por isso, meu querido, nesta última sexta-feira do ano, o meu desejo, a minha oração é para que você cante este cântico e que você compreenda que a salvação vem do Senhor. Não há outro que possa nos salvar. Não há outro Deus que possa nos auxiliar. Não há outro Deus que possa nos fortalecer para que nós não venhamos a temer. Né? Não temas tem sido o nosso título aqui das devocionais. Né? Para que você não tema, Deus tem que ser a sua salvação. E você tem que reconhecê-lo e falar sobre ele em sua vida. Que Deus te enche de alegria, né? E que com alegria você busque a fonte da salvação. Com alegria você venha a proclamar desse Deus em sua vida. E que muitos outros venham a conhecer a Deus através do seu testemunho, através da sua vida. Deus te abençoe. Vamos orar? Senhor amado, Tu és a nossa salvação. Não há outro Deus que possa nos salvar. Tu és o nosso Salvador, o nosso Deus, e a fonte da salvação está em Ti. E o Senhor é aquele que nos salva hoje, e a nossa esperança é em Ti, que nos salvará no tempo vindouro. Senhor, os últimos dias do ano estão chegando, o próximo ano está para começar, e a nossa oração é: vem, Senhor, continua no nosso meio e ajuda-nos, ó Deus, fortalece-nos. E diante, ó Deus, da Tua ira, Senhor, misericórdia e perdão. Ó Deus, e aguardamos que a Tua ira passe e que o Teu consolo chegue. Ó Deus, fortalece-nos, ó Pai, para a caminhada e nos ajuda a cumprir a Tua vontade. Abençoa, Senhor, as nossas vidas, e nesse dia também que o Senhor esteja caminhando conosco e nos abençoando. Em nome de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém. Que Deus te abençoe. Um bom dia na graça e na paz do Senhor. E na próxima sexta-feira estaremos de volta, se Deus assim nos permitir.